Repara uma coisa, toda mulher que eu conheço fala que se sente muito mais bonita no inverno. E aí tem algo no casaco, na bota, no cachecol, alguma coisa assim nessas camadas que dá um charme diferente. Só que na hora de se vestir, né, dessa versão mais bonita de si mesma, parece que ela pega a pior blusa que ela tem no armário. Aquela que não tem corte, aquela que não tem cor, aquela que não tem nada. Sabe aquela peça mesmo só funcional, só para não passar frio? Todo mundo quer um look, uma imagem perfeita no inverno. Até porque foi difundida a ideia de que as pessoas são muito mais bonitas no inverno. O que acontece é que você quer essa imagem aspiracional, super estilosa, mas acaba se vestindo de forma funcional. E aí entra uma estratégia que eu acho muito importante e que eu tô vendo todo mundo correr, que são as promoções. Principalmente as promoções de inverno. Tá todo mundo falando da promoção da Zara, mas você sabe o que você precisa de fato comprar na Zara para se dar bem? Fica comigo nesse vídeo, porque até o fim dele eu vou te dar estratégias que eu mesma testei e que funciona para você se dar bem em qualquer promoção, principalmente de loja de departamento. Muito prazer, eu sou a Marcela Damaso, estrategista de estilo. Nesse canal nós falamos sobre imagem pessoal, posicionamento de imagem e estilo de uma forma muito leve. Se você não se inscreveu nesse canal, se inscreve e ativa o sininho para ser lembrada toda vez que eu postar um vídeo por aqui. Aproveita também e me segue lá nas redes sociais no @Marcela Damaso. Como eu disse, todo mundo quer uma imagem bonita, mas acaba se vestindo de forma funcional. Você vê no Pinterest, você se inspira, você até às vezes tem alguma roupa legal, mas você acaba pegando aquela roupa mais feia, sabe? Aquela blusa mais feia que você tem no armário e se veste, porque você já está condicionado àquilo, porque ela vai te dar a segurança de que você vai estar quente. Mas por que que isso acontece? A gente vive no Brasil, num país tropical, e a maioria das mulheres não quer, não pensa em investir no inverno. Eu sempre fui uma pessoa que tive muito frio, e eu sofri durante um tempo com isso. O que acontecia? Eu não investia no inverno, porque, eu comprar casaco, né? Pra que eu vou comprar um casaco? E aí, quando vinha aquelas 2 semaninhas de frio intenso, eu sofria. E aí era um monte de blusa, pijama, e aí às vezes a gente tá no outono e aí, né? Você tem aquele calor de parece que tá 50 graus no meio do dia e à noite esfria de novo. Então, eu tive essa técnica de começar a me preparar para o inverno, nem que fosse para essas 2 semanas, ficasse uma pessoa muito bem vestida, mesmo que fosse nessas 2 semanas de frio intenso. Frio curto, gente, não é desculpa para estilo ruim. Agora então, sem mais demoras, eu vou te explicar como funciona esse método de compras inteligente, principalmente em liquidações. Como eu disse, com o tempo eu desenvolvi essa técnica, porque eu ia muito em loja de departamento, principalmente C&A, Renner, Riachuelo, depois a Zara, e eu via que eles faziam sempre promoções e às vezes eu perdia, eu comprava errado. Então eu tive a brilhante ideia de me programar para fazer boas compras e não errar mais. A primeira técnica, o primeiro princípio é zero desapego. Assim, você vai super despretensiosa. Se você achar alguma coisa legal, ok. Vai sem ser pressionada. E eu vou te falar algo mais inteligente ainda. Vá sozinha. Você tá com uma amiga, fatalmente você vai levar alguma roupa porque ela falou que ficava bem em você. Isso aconteceu muito comigo. Gente, eu tenho um vestido que eu comprei. Até hoje, assim, eu não sei. Não usei já, né, faz muito tempo, eu já até doei, porque não tinha a menor condição de eu usar um vestido daquele. Ele era todo fechado, todo estampado, vintage demais. Assim, não é que ele era retrô, ele era vintage. Não, eu não tinha nem lugar para usar aquilo. E eu comprei porque uma amiga minha falou assim: compra, é a tua cara. E eu falei: é mesmo, né? Vou levar. Não usei. Então vá sozinha e vá assim, bem despretensiosa. Se eu achar algo legal, compro. Se não achar, tudo bem. Não compra só porque tá barato. Compra porque a peça tem a ver com o teu estilo e ela vai ser também funcional para você. Ela vai cumprir os pré-requisitos que eu já ensinei também aqui em alguns vídeos, eu vou deixar aqui nos cards, para você fazer uma compra boa e se dar bem. O princípio 2 é você saber quando esperar não vale a pena. De repente você estava ali namorando, né? Um casaco ou uma bota, alguma coisa legal e você fala, não, vou esperar para quando chegar na promoção. Pode não acontecer. Então, o método que eu uso é, eu não parei de pensar nessa peça durante dias, eu vou lá e compro. Porque eu sei que eu gosto tanto a ponto de usá-la por muito tempo.
Se é uma peça que eu tô muito em dúvida, ah, não sei, ou por exemplo, um casaco rosa, um casaco vermelho, não sei se eu vou usar tanto, eu espero. Porque quando você quer uma coisa, a chance dela não chegar na promoção é grande. Então você também tem que ter sabedoria e saber quando você precisa comprar e quando você não precisa comprar. E agora que eu indico você a comprar, na verdade, isso é um investimento. Primeira coisa, casaco. Ah, mas não tem inverno no Brasil, é o que eu falei no começo do vídeo. Não tem? Tem aquele período de frio intenso e que você vai precisar de um casaco. Aí a pergunta que eu te faço é: você quer se entupir de blusa e ficar parecendo uma cebola com camadas feias, porque você não investiu num bom casaco, numa boa calça, numa boa blusa térmica, numa segunda pele quentinha, ou você quer fazer isso, de repente até gastando menos, né, como é numa promoção. O que eu recomendo? Então, casaco. E aí, o que você vai fazer? Se você tá zerada e não tem nenhum, você tem algum de má qualidade, você quer começar a investir na sua imagem pessoal, vá com tons neutros, com cores escuras, preto, marinho. Hoje, antes eu tinha um preto que eu comprei na Zara também, gente, sem mentira nenhuma, ele durou mais de 10 anos. Porque o casaco tinha o shape que eu queria, que eu gostava, ele era clássico, de lã mesmo, não é aquela lãzinha batida, sabe, que você pega, parece até meio dura, assim, e não é aquela coisa, você vê que não tem qualidade? Pois é. Ele tinha todos esses pré-requisitos e eu usei durante muito tempo. E tinha semanas que eu usava ele o dia inteiro, eu usava todo dia. Por quê? Porque ele era preto, ninguém sabia se era o mesmo casaco ou não. As pessoas não reparam nisso. Elas têm uma percepção de você. Outro ponto é, se você está no outro lado da camada, né, no outro lado já do estilo, e você já tem essas peças, investe num casaco mais colorido ou com uma forma, né, uma modelagem diferente. Aí pode ser um casacão vermelho, um rosa, um laranja, um verde, que você consegue aí, de repente, tem uma ocasião legal para usar, você usa, fica bonita, fica elegante, estilosa, elogiada, cumpriu o papel. Outro ótimo custo-benefício, e esse eu vou falar, sim, da Zara. Eu comprava muito tricô na Zara, muito. Os tricôs são ótimos, eles duram muito. Eles não desbotam, não esgarçam. Eu não gosto de fazer propaganda da Zara aqui. Eles realmente se empenham e os preços caem bastante. Então, é a hora de você investir. Eu investi muito em tricô colorido. Por quê? Você tá com um casaco preto, põe um tricô colorido, mudou o look. Mudou a cara, sabe, da tua imagem pessoal. E esse, gente, é um item que vale a pena, mesmo que seja fora de promoção. Vale a pena investir. Quando a peça é boa, é bonita, qualidade é boa, gente, invista sem medo. Isso não é gasto, é investimento na tua imagem pessoal. Calçados. Eu comprei já muitos calçados na Zara. As botas costumam ser bem caras e elas caem bastante de preço na promoção. Então, investe. Investe num sapato que você goste e que você vai usar durante muito tempo. Não é uma bota mais clássica com um salto mais clássico, um sapato mesmo, pode ser um escarpão. Procure esses calçados mais atemporais e você vai conseguir usar 2, 3 temporadas aí sem dó nem sofrimento. Então, o que você vai pensar é, a tendência tem que vir antes de tudo. Ela saiu, você corre e compra. Por quê? É uma tendência, ela tem um curto prazo de duração. Então, se a tendência atende às suas necessidades, se ela tem a ver com o teu estilo, compra antes, não deixa para comprar depois. Porque quando você compra depois, a tendência passa e a probabilidade de você não usar mais é grande. Quer ver um exemplo disso? Uma calça Aladdin. Até que ela teve um bom, né, ela tá durando bem, mas imagina uma coisa assim que seja muito característica e você não consiga mais usar. Isso acontece bastante, então promoção, gente, não é lugar de comprar tendência. Viu aquelas peças maravilhosas e elas estão assim com preço absurdamente baratos? Tem um motivo. O que isso vai mudar na sua forma de vestir, no seu estilo pessoal? Não é porque tá frio, é o seu cuidado de passar uma percepção de uma mulher que se cuida, de uma mulher que entende que imagem não é futilidade. Quando você vai se apresentar numa reunião, quando você vai fazer uma palestra, quando você vai sair com as suas amigas, você é a mais bem vestida da sala, do seu grupo.
Você não precisa ficar insegura achando, será que estão vendo que eu tô com um pijama por baixo? Ou, nossa, tá tão frio, eu tô congelando aqui. Nossa, por quê? Porque eu não investi numa meia certa, num casaco legal, numa bota boa. Porque a maioria das mulheres investe em coisas que provavelmente elas não vão usar o ano inteiro, mas esquecem do inverno porque é bobagem. E é uma ideia que é difundida assim há muito tempo, que eu não sei nem quando isso começou. Quando você escolhe bem, mesmo numa semana de frio, que a gente sabe que vai ser passageiro, você não está só se preocupando com o funcional. Você começa a se ver do jeito que você sempre se imaginou nessa época do ano. Quando começa o inverno, que você começa a pesquisar looks, nossa, eu quero me vestir assim, não sei o quê, quero melhorar a minha imagem, pronto, você tem isso. Você se veste bonita e funcional, não com aquela pior peça que você tem no guarda-roupa porque você não tem uma blusa de frio decente. Então, se voltar ao frio, porque aqui em São Paulo ele passou gente, eu fui num evento e estava 12 graus, estava muito frio. Quando isso acontecer, começa a reparar como você se veste. Ou pega suas fotos do ano passado. Você está bem vestida? Você está preparada? Ou você está vestida só de forma funcional? Você está escolhendo a melhor forma, a versão mais bonita que você tem? Ou você está só tentando sobreviver até o calor voltar? Agora eu quero saber qual peça que você vai priorizar neste inverno e o que você vai levar de bom dessas dicas, dessas estratégias que eu dei de promoção. Eu olho todas as mensagens e respondo vocês. A gente se vê nos próximos vídeos e também lá na rede social, no @Marcela Damaso. Até lá!